Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu fiz essa aula com uma aulinha de revisão, onde eu vou apresentar a resolução das listas até o momento, ok? Então vamos dar início. Sobre a lista 1, eu pedi para citar duas possíveis aplicações para refrigeração atualmente e discorrer brevemente sobre a importância em cada um dos casos, né? Então, o que eu coloquei são esses tipos, né? Tenho refrigeração doméstica para conforto térmico, né? Comercial, industrial, marítima de transporte de alimentos, é muito importante manter refrigerado. E daí fala brevemente sobre cada uma delas. De área industrial, então às vezes eu preciso ter na indústria um ar com uma certa quantidade de umidade absoluta e temperatura, né? Então são os casos de refrigeração que eu tenho, né? Ou as aplicações. E daí eu pedi para vocês falar um pouquinho sobre cada uma. Depois eu pedi para desenhar um ciclo de refrigeração comum, descrevendo os quatro componentes que ele deve ter e o que ocorre com o fluido em cada um deles. Então, aqui, vocês poderiam ter desenhado dessa forma, onde eu tenho o ciclo de refrigeração de Carnot, ou o ciclo o ciclo padrão, né? Onde eu tenho desse meu ponto 1, ele vai subir reto na entalpia, na entropia. Isso aqui não está bem reto, vamos tentar fazer mais reto. Esse programa ele não tem a reta, né, nele. Então, esse aqui seria, ele viria até a saturação, ok? E da saturação, ele subiria reto até uma condição de superaquecimento e depois ele desceria, né? Isso aqui num diagrama TS. Cuidado, pessoal, que muitas vezes a gente vai encontrar os diagramas e impressão em entalpia, ok? pH, esse é TS. Então tome cuidado na hora, dependendo do diagrama, e para prestar atenção na propriedade que está sendo alterada. Então, se desenhasse assim também estaria certo, né? Onde ele sai do ponto 1 numa condição de saturação de vapor saturado, sobe até superaquecido, desce até o ponto 2, né? Na verdade, o ponto 2 ia estar aqui em cima, também está ok. Ele vai descendo em temperatura numa isobárica até o ponto 3, daí no ponto 3 ele sofre uma expansão até o ponto 4, que seria uma isentálpica, né? No diagrama TS ele viria assim, meio inclinadinho, num ciclo padrão, né? Ok? O que acontece com o meu fluido? O que eu pedi para vocês botarem? No meu ponto 1, ele vai estar ou vapor saturado ou uma mistura, né? Mistura bifásica de vapor e líquido. Ele passa no compressor, aumenta a minha pressão. Aqui eu tenho todo o circuito de alta pressão, aqui o circuito de baixa pressão. Aumenta a minha pressão. No ponto 2, ele está numa condição de vapor saturado ou superaquecido. Os dois casos dariam certo. Depois ele passa pelo condensador. Porque aqui eu estou pedindo poderia ser o ciclo ideal, né, de Carnot, ou o ciclo ideal também padrão, que daí ficaria nessa condição de superaquecido. Qualquer um dos dois está ok. No ponto 3, daí eu tenho líquido saturado, ele passa numa turbina termodinâmica ou válvula de expansão, tanto faz, e ele chega no meu ponto 4, que é uma mistura saturada. Uma mistura entre líquido e vapor. Certo? Então esses são os quatro componentes que eu tenho que ter. Eu tenho que ter um compressor, um condensador, uma turbina ou válvula de expansão e um evaporador. O evaporador é onde eu tiro o calor que eu quero roubar do meu ambiente frio, né? O efeito de refrigeração está aqui. E o trabalho que eu tenho que aplicar está aqui, no compressor. Perfeito? Pessoal, qual é a elevação de temperatura de uma massa de água de 10 quilogramas que cai de uma altura de 850 metros? Elevação de temperatura, ok? Então, a gente viu da revisão da primeira lei, né? Eu tenho aqui minha variação de energia, a energia interna, que vai ser o meu mCp ΔT, né? Desconsidera a cinética, outras formas macroscópicas, eu vou ter a potencial gravitacional, né? Então, como é que vai ficar isso aqui? Deixa eu pegar os dados ali, que eu não tinha anotado. M 10 kg
H, a altura, vou botar um H maiúsculo, vai ser 850 metros, né? A minha variação de energia vai ser mCp delta T, que é o que eu quero, meu delta T, igual a o meu mgh. mgh maiúsculo, né? Ok? O meu mgh ele vai entrar aqui, que é o meu 10 vezes 9,81. Coloquem as unidades sempre, pessoal, ok? Para não se perder. 850 metros. Isso vai me dar, em termos de energia potencial, 83.385 joule. O meu CP da água, eu vou usar 4.190 joules por quilograma grau Celsius, né? Aí depende também das de como a gente pegou as propriedades. Isso aqui vai me dar daí 10, 4.190, delta T, igualando os dois casos, eu vou ter um delta T de 1,99 graus Celsius, aproximadamente 2 graus Celsius. Ok? Preencha com os nomes dos componentes adequados indicados. Essa daqui é praticamente a mesma coisa que o exercício 1, né, pessoal? Essa lista foi bem tranquila. Só para vocês realmente ver se vocês viram as aulas, né? Prestar um pouquinho de atenção. Preencha apenas os nomes. Isso aqui eu tinha botado porque eu tentei programar direto no Moodle, não deu muito certo, né? Agora a gente está fazendo forma de lista. Como é que ficaria isso aqui? Eu tenho o meu evaporador, meu compressor, condensador e o dispositivo de expansão. Era isso que eu tinha pedido, né? Os componentes. O meu escoamento vai nessa direção, né? Eu comprimo bastante. Daí eu esquento ele. Eu vou condensando o meu vapor, que sai daqui, né? No meu condensador. E rejeitando calor para o meio externo. Chega nesse ponto aqui eu vou ter, geralmente no sistema real, vapor superaquecido, um pouquinho de superaquecimento. Passa na válvula de expansão. Daí eu vou ter uma mistura bifásica que vai evaporar para entrar de novo no meu compressor, fechando o ciclo, certo? Bem tranquilo esse, né? Esse foi mais também só para vocês brincarem um pouquinho com a primeira lei, né? Para transformar um sundae de caldo quente em 900 calorias alimentares em energia, você pretende subir correndo vários lances de escada. Sabendo que uma caloria alimentar é igual a 1 quilocaloria, qual a altura que você deve subir para queimar essas calorias e manter uma massa aqui, padrão, certo? Então vamos lá. Deixa eu só ver onde é que foi para a caneta aqui. Ok. O que eu vou fazer? Meu delta E do sundae, ele vai ser igual a energia potencial, né? Meu mgh, o que eu vou escalar, subir de escada. Esse m é a minha massa, porque eu tenho que elevar essa minha massa, né? E o delta E do sundae vai ser o quê? Vai ser 900.000 calorias vezes o fator de conversão 4,19 joule por caloria, né? Aqui, joule por caloria. Esse lado da equação, igual a meu 60 kg vezes o G, 9,81, vezes o meu H, que é a altura que eu vou subir. Isolando tudo isso, pessoal, eu vou ter 6.406,73 metros. Então, esse aqui é um exercício só para brincar com raciocínio, né? Bem tranquilo, primeira lei. Então, vamos para lista 2, ok? Eu quero calcule a transferência de calor pelas 4 paredes de uma câmara de 3 por 4 metros, composta por 2 camadas
A primeira de 20 centímetros de espessura de tijolo, a segunda interna de poliuretano com 10 centímetros de espessura. A temperatura interna da câmara é de -10 e a externa de 26 graus. Daí eu coloquei todas as propriedades, né, pessoal? Como é que vai ficar isso aqui? Vamos lá. Deixa eu até mudar a cor aqui. Eu tenho aqui minha temperatura, vamos dizer que aqui é o externo. E aqui é o interno. Ok? Aqui é a parte da rua, do meio ambiente. E aqui é a parte interna dele. Eu vou colocar umas paredes. Né? Externamente, primeiro eu vou ter o 20 centímetros de tijolo. E o 10 centímetros de poliuretano. PU. E aqui o tijolo. Ok? A temperatura fora vai estar primeiro o T externo infinito aqui, né? 26 graus. E o T interno, seu infinito, igual a -10 graus, uma câmara fria. Ok? Então, eu vou ter aqui uma transferência por convecção, né? Convectiva, que está associada ao meu HE, H externo. Uma condução, são duas conduções aqui. Depois eu ajusto qual seria a inclinação, né? Mas provavelmente vai ser um negócio assim. Essa daqui, PU, vamos dizer que ele é mais isolante, ele vai ser assim. Que ele é assim. Tem mais condutividade maior do tijolo, né? E depois eu vou ter mais a convectiva aqui para minha temperatura infinita interna. Ok? Aqui eu tenho 20 centímetros, 10 centímetros. De forma de resistência, como é que vai ficar isso aqui? Se eu for trabalhar com a resistência equivalente, né? Eu vou ter resistência convectiva, condução do tijolo, condução do PU, convecção externa. Ok? Temperatura. Convecção interna, né? Temperatura externa, temperatura interna. Como é que vai ficar cada resistência dessa daqui? Essa vai ser 1 sobre H externo área. 1 sobre K, vamos dizer, vou botar externo também, tijolo. 1 não, que é L. Né? L externo. K e área. L interno. K interno. Área. 1 sobre HI área. Ok? Minha resistência equivalente, então, vai ser a soma desses, né? O somatório dessas resistências individuais. O que eu vou ter? Resistência equivalente igual a... Vou colocar só os valores já, tá, pessoal? E a área total eu estou considerando 4 paredes de 3 por 4 metros. Então, a área total vai ser 48 metros quadrados. Ficou um pouco confuso o enunciado ali, mas como a gente conversou no WhatsApp, essa seria a área total para usar no final. Eu vou ter aqui 1 sobre 7 mais 0,1 sobre 0, aqui eu estou indo de dentro para fora, né? Ao contrário do que eu escrevi ali em cima. 0,024 mais 0,2 sobre 1,15 mais 1 sobre 25, 1 sobre 48, que é a minha área total. Isso vai me dar 0,0942 de resistência equivalente. E meu Q total é igual a ΔT sobre resistência equivalente. Ok? Esse meu Q total é em watts, né? Então eu vou ter que isso aqui vai ter que ser em Kelvin por watt, né? Essa unidade. Que está embaixo, né? Kelvin. E o watt vai para cima. Corta com Kelvin aqui. Isso aqui, para o ΔT que eu tenho, né? Vai me dar 382 watts.
Ok? Esse é a resposta do meu exercício 1 da lista 2. O processo de expansão é muitas vezes considerado isentrópico, de forma simplificada. Entretanto, em um ciclo termodinâmico de refrigeração real, esse não é o caso, né? Desenhe o diagrama TS de um ciclo de refrigeração, onde a compressão é isentrópica, mostrando uma linha sólida, e a expansão isentrópica, pontilhada, e uma expansão real, né? Ou próxima a real. Então vamos colocar aqui o diagrama. Eu pedi o diagrama TS, hein, pessoal? S, T, ok? Vamos fazer aquele sininho. Vamos mudar a cor aqui. Eu vou colocar... Eu quero uma compressão isentrópica, né? Então a gente pode sair tanto daqui, ou se saísse dentro para ficar mais próximo do Carnot também não tem problema, mas aqui é o mais comum, né? Sair de um ponto de saturação até do meu ponto 1, ele vai comprimir até um ponto 2 aqui em cima, andando uma isobárica, meu ponto 2. Então, porque é mais comum entrar no compressor, né, com vapor saturado ou superaquecido, ligeiramente superaquecido. E aqui, vamos fazer a linha sólida se fosse isentrópico. Isentrópico é fácil, né, pessoal? Meu S3 igual a S4, isentrópico. 3. Muito importante agora é que, geralmente, quando eu estou trabalhando com uma válvula de expansão, é comum considerar bem próximo do real, um caso onde o meu H3 é igual ao H4. Isentálpico, ok? Não isentrópico, é o mais comum. Então como é que ficaria isso aqui no pontilhado? Eu ia ter de linhas, não estão nesse diagrama geralmente desenhado, mas isentálpicas, né? Entalpia igual, mas eu faria o meu pontilhado até um ponto 4 linha aqui, certo? Então é só isso que eu pedi. Eu poderia ter feito aqui o fechado, né? E andar com o meu ponto 2 aqui e o meu ponto 1 aqui, vamos dizer assim, também estaria certo. Mas se eu estou querendo trabalhar mais com um ciclo real, ou mais próximo, né, mesmo na condição idealizada, é mais comum eu estar com o ponto 1 aqui, ok? Então vamos para outro exercício da lista. Considere o diagrama TS abaixo, onde eu quero saber o ponto 2. Não, eu quero que o ponto 2 se encontre no estado de vapor saturado. Qual deve ser o título do vapor em 1 para que isso ocorra? Certo? Então, essa daqui, a gente já fez várias dessas de título, né? Que eu pedi nas listas. Como é que vai ficar o meu título? O que a gente pode fazer também é o raciocínio inverso. Vamos fazer o raciocínio inverso, eu quero saber o título. Pessoal, o título em 1, ele vai ser uma porcentagem, né? O título está me dizendo o quê? O quanto de vapor eu tenho. Então eu posso, usando esse raciocínio inverso, achar o em 1 sendo a porcentagem que eu tenho de vapor e líquido. Então quando ele está muito perto aqui, ele tem um pouquinho em líquido e muito em vapor, né? Quando ele está próximo mais da linha de saturação, certo? Então como é que eu posso fazer isso aqui, vamos dizer, em termos de entropia? Meu S1 ele vai ser igual ao quê? A X, né, a quantidade de título, a porcentagem que eu tenho de vapor dele, X, S vapor, nessa condição, SV, mais, e agora qual é a porcentagem que eu tenho de líquido aqui? 1 menos X, né? Opa, 1 menos X. Deixa eu apagar aquela vírgula ali, que não cabe aqui. 1 menos X vezes S líquido. Né? Pensa assim, vamos dizer, se eu tenho o título de 90%, 0,9, 0,9 vapor e 0,1, que é 1 menos 0,9, líquido. Né? Eu consigo agora isolar também o título para ver quanto que eu tenho de cada uma das parcelas.
Mas, se vocês já lembrarem, pode fazer direto, né? Meu título vai ser o quê? Eu tenho que o meu S1 vai ser igual ao S2, né? S2 menos SL sobre SV menos SL, ok? Então isso aqui vai dar o título de 1,5419 menos 1,0167 dividido por 1,5522 menos 1,0167. Isso vai me dar de 0,981. Ótimo. Espero que vocês tenham entendido essa parte de porcentagem, né? Quando eu falar de título, eu estou querendo dizer o quanto que ele tem de vapor, e daí eu posso calcular as propriedades tanto de entropia quanto entalpia pela porcentagem de vapor mais a porcentagem de líquido, né? Aquele meu SLV que tem nas tabelas é o meu SV menos SL. Meu HLV é o meu HV menos o HL, né? Essa diferença. Eu posso usar isso aqui também, essas propriedades de vaporização, para encontrar, né? Mas dessa forma fica um pouco mais lógico para o raciocínio, ok? A eficiência de processos e ciclos é geralmente uma relação entre energia útil e energia que deve ser paga para obter tal efeito, né? Em caso de refrigeração, a eficiência ou rendimento, essa eficiência ou rendimento é medida pelo COP, coeficiente de performance, né? Obtém a relação entre as temperaturas e o COP para um ciclo de refrigeração de Carnot. Vocês lembram da aula de revisão de segunda lei que para obter o rendimento de Carnot a gente depende só das temperaturas, ele não leva em consideração os processos que estão sendo realizados, né, em termos de realidade, o que tem de processos reais ocorrendo, só as temperaturas, não leva em consideração fluido nem nada, né? Então eu quero o COP em função das temperaturas, considerando esse diagrama, ok? Como é que eu vou fazer isso aqui, pessoal? Eu tenho que meu COP é uma relação entre energia útil e o que deve ser pago. O que é o útil? Hein? É o que foi absorvido, né? E o que eu tenho que pagar? É o meu trabalho líquido, que é R menos que A, né? Como é que eu vou fazer o que foi absorvido? Eu pego uma temperatura aqui de referência, T1, que isso aqui é em TS, né? A área abaixo do gráfico é meu T, delta S, né? S2 menos S3. Por quê? Porque o meu S2 é igual a S1 e o meu S3 é igual ao meu S4, né? Então essa é a área embaixo do gráfico. Vou deixar tudo em relação a essas dois S, que fica mais fácil, daí depois a gente corta tudo. E aqui daí eu vou ter essa relação entre os meus Qs, que vai ser o meu T2 menos T1. Vocês podem fazer um pouco mais passo a passo, se tiver complicado, né? Faz primeiro QR menos QA, depois isola. Vai dar na mesma, óbvio. S2 menos S3. Corta, corta. Então, meu coeficiente de performance vai ser T1 menos T2 menos T1. T1 sobre, né? T2 menos T1, ok? Esse aqui que eu queria que vocês chegassem. Depois pense um pouco o que é. O que é o meu T2, né? O que é o meu T1 no sistema. Então vamos lá. O último da lista 2. O diagrama mostra um ciclo de refrigeração reversível com trocador de calor real, ou seja, fontes externas de irreversibilidades, né? Eu tenho um delta T finito. Se ele é utilizado em refrigerador doméstico, o que cada linha pontilhada representa? O que isso aqui representa? Meu 45. Representa a temperatura externa, a fonte quente, né? Mas eu queria que falasse no meu refrigerador doméstico. O que é isso aqui?
é a temperatura ali atrás do radiador da geladeira, né? A parte externa. E aqui seria a fonte fria onde eu estou roubando calor. Então a parte interna. Então vai ser o meu congelador ali onde eu tenho serpentina, né? A parte interna do congelador. É só isso que eu pedi. Então vamos para a lista 3. Eu quero que analise o COP de diagrama TS do ciclo de Carnot, comparando com o COP de um ciclo de compressão a gás ideal, que eu tenho um ciclo de Carnot no interior. Qual que é mais eficiente? Justifique usando as áreas do gráfico. Isso aqui estava numa das aulas. Eu tenho essa área representando o trabalho líquido e abaixo o meu trabalho, o efeito de refrigeração. Né? O meu ciclo de Carnot é o que está aqui dentro. Ok? É o que está sendo pintado ali de azul. Num ciclo de compressão a gás, eu vou ter que a minha temperatura 2 ela é um pouco acima da temperatura, não é isotérmica, né? Eu não tenho uma troca de calor isotérmica. Então a 2 está lá em cima. E a 4 é um pouco abaixo, né? Então eu tenho uma área de trabalho líquido, que é o que eu tinha botado em vermelho, né? Vamos botar em vermelho então. Essa área de trabalho líquido pro meu a gás maior do que a de Carnot. E o efeito de refrigeração, que é o que estava em azul, menor, né? Então, justificando usando essas áreas de gráfico, eu consigo ver que o de Carnot é mais eficiente, né? O COP, ele vai ser o quê? Meu efeito de refrigeração pelo trabalho de compressão, né? É o quanto o que eu quero pelo que eu tenho que pagar. Então, no de Carnot, eu vou ter esse trabalho menor e esse efeito maior. Isso vai me render um COP maior. Ok? Agora vamos para um exemplo prático aqui, né? Deixa eu só puxar aqui para ter os valores. Seja uma instalação de refrigeração mecânica por compressão a gás, né, a ar, considere como uma temperatura mínima do trocador a fonte quente 30 graus e máxima para o trocador na fonte fria de menos 15. Admitindo-se, mínima e máxima, ok? Então, mínima e máxima, se a gente olhar nesse gráfico aqui, né? Mínima e a máxima fria ali, né? Quer dizer, a máxima, a 1. A máxima. Admitindo para T2 um valor próximo a T3, a fim de garantir um bom rendimento para o ciclo, porque como a gente viu, né, no exercício anterior aqui, quanto mais próximo do T3 eu tiver o meu T2, mais próximo, essa inclinação vai estar da horizontal, mais próximo do ciclo de Carnot. Melhora o rendimento. Ok? T2 igual a T3 mais 10 graus. Né? Então vai dar 303 mais 10. Estou colocando tudo em Kelvin, 313. Utilize K igual a 1,4. Isso aqui vamos ver se a gente precisa. E obtenha o COP do ciclo de compressão a gás e o rendimento do ciclo quando comparado ao de Carnot. Qual a maneira de aumentar esse rendimento do ciclo? Né? Aqui eu tenho os COPs que a gente viu na aula. Né? Então eu tenho meu T2. Muita gente teve confusão onde botar essas temperaturas. Meu T3. E eu dei o T1 também. Né? Ok? Meu T1 vai ser... T1 vai ser 258 Kelvin. Meu T2 está aqui marcado, 313. E o meu T3 é 303 Kelvin. Ok? Então, na aula eu coloquei esse material, estava chamando assim o COP, né? Que o meu COP é função dessas temperaturas, né? Para o caso da gás. E para o caso de Carnot é em função dessas. Como é que vai ficar isso aqui? Para o copo de Carnot, eu vou ter temperatura no evaporador, condensador e evaporador, aqui. O evaporador é o meu T1. Meu condensador é o T3. T1.
Por que T3, né? Porque por causa de Carnot é essa daqui, ó. É a temperatura da reta, T3. Isso aqui vai me dar um COP de 5.733. E o COP da gás vai ser T1, T2 menos A1. Isso aqui vai me dar um COP de 4,69. Meu rendimento daí do ciclo vai ser o COP do partido gás, o COP de Carnot, um sobre o outro. E isso vai me dar um rendimento de 0,818. Ok? Defina brevemente conforto térmico. Aqui a gente já foi para a lista 4. Teve 2 exercícios da lista 3 que eu não vou responder agora, porque a carta que eu dei e as propriedades de saturação, elas não estavam batendo certinho, então eu vou fazer outros exercícios nesse mesmo modelo na próxima vídeo que eu vou colocar. E daí eu explico toda a parte do conteúdo usando uma carta e tabela de saturação mais coerentes. Ok? Defina brevemente conforto térmico e o que ele representa para você. Colocar alguma coisa nesse sentido do que foi apresentado na aula de conforto térmico da ASHRAE, né? Essa sociedade de Heating, Refrigerator and Air Conditioning Engineers. Né? Boa parte das normas sai daqui. Colocar um pouco mais das palavras, o que representa para você. Isso. Quais são as variáveis humanas relacionadas ao conforto térmico e o que afeta o metabolismo? Né? O que a gente tem com variáveis humanas? Metabolismo e a vestimenta. E o que o metabolismo, como é que ele é afetado? O metabolismo depende bem do exercício, da atividade que a pessoa está exercendo, né? Se ela está sentada, reclinada, fazendo trabalhos domésticos, caminhando, correndo, fazendo exercício físico, tudo isso vai afetar também na sensação de conforto térmico. Ok? De forma simplificada, usando a lei de Dalton, de quais componentes é composta a pressão atmosférica? E quais as considerações utilizadas na lei de Dalton? Né? Ela diz que a pressão total para uma mistura de gases é a soma das pressões parciais. Então ela considera, se eu tenho um recipiente com vários gases distintos aqui dentro, eu considero todos como gás ideal, então um não influencia no outro, eu tiro as parcelas distintas de gás e vejo a pressão que cada um deles exerceria nessa recipiente se estivesse sozinho. Né? Então isso é o que a gente chama de pressão parcial. Então a pressão parcial é a pressão que cada componente exerceria se a mesma temperatura ocupasse sozinho o volume todo da mistura. Okay? Para a atmosfera eu tenho essas pressões que são discriminadas aqui. Né? Em geral a gente vai considerar duas. Pressão do ar e pressão do vapor. Né? O ar vai ser todos esses gases juntos no que a gente chama de ar. E isso aqui é o vapor, o quanto que eu tenho da parte de umidade ali dentro. Ok? Como funciona um psicrômetro? Nele eu vou ter dois termômetros, um envolto com tecido constantemente umedecido, o de bulbo úmido, TBU, e outro com simplesmente equilíbrio térmico com ar úmido, o TBS, bulbo seco, que está aqui, e o bulbo úmido, que está aqui. Eu pego a medição da temperatura de bulbo seco e bulbo úmido, aqui eles estão iguais, né? Umidade 100%, umidade relativa 100%, mas vamos dizer que o meu bulbo seco estivesse por aqui. Meu bulbo úmido sempre vai estar apontando uma temperatura um pouco abaixo. Ele vai me indicar qual seria a temperatura referente a um arrefecimento feito só pela evaporação, né? Da umidade nesse tecidinho umedecido. Então, se eu tenho uma umidade relativa baixa no meu ar, ele vai conseguir retirar bastante umidade daqui, né? Então eu vou ter um arrefecimento desse termômetro, a temperatura vai ser mais baixa. Quando as duas temperaturas forem iguais, eu vou ter a umidade relativa 100%. Ok? Vou ter uma condição de saturação. Então é assim que funciona o psicrômetro. Eu pego as duas temperaturas, jogo numa carta psicrométrica e vejo quais são as propriedades do ar úmido naquela condição.
O que ocorre quando se aquece ou resfria de forma sensível o ar úmido? O que é sensível, né? Calor latente e calor sensível. Sensível tem uma sensação, uma mudança na temperatura, né? Eu consigo sentir isso. De forma sensível ao ar úmido. Qual o limite de resfriamento que podemos submeter o ar úmido com 50% de umidade relativa e 25 graus? Aqui, quando eu ponho só graus sem falar nada, é o meu TBS. Se eu quiser falar o bulbo úmido, eu tenho que especificar. O mais comum é falar a temperatura direta, TBS, de forma com que ele mantenha sua umidade absoluta. O que pode ocorrer se eu resfriar mais que isso? Aponte na carta psicométrica. Então, para isso eu vou ter que ter um resfriamento sem desumidificação ou resfriamento seco. Ok? Como é que vai funcionar isso aqui? Eu vou ter, para marcar primeiro o ponto onde eu estou, eu traço a partir do meu TBS, meu eixo X, temperatura de bulbo seco, traço para cima e vejo a umidade relativa, 50%. Então, esse aqui é meu ponto. Esse aqui é meu ponto. Opa, não estou conseguindo marcar. Daí, a partir daí eu vou resfriar ele. Né? Para resfriar, há uma umidade, digamos, umidade absoluta. Vai dar aqui no meu 10, né? Vai vir para cá. 10 gramas por quilograma de ar seco. De umidade absoluta, se eu não estou afetando a umidade absoluta, que é o quanto de água que eu tenho por quilograma que está dissolvido nesse ar, eu vou caminhar na horizontal até o meu ponto aqui. Até o ponto onde eu encontro a linha de saturação. Ali eu vou ter a minha temperatura mínima para essa umidade absoluta que eu consigo ter a água ainda dissolvida dentro do ar. Se eu baixar dessa temperatura, vai ocorrer o que? Eu vou ter a condensação. Então, essa é a minha temperatura de orvalho aqui. Se eu continuar resfriando, ele vai caminhar nessa linha de saturação. Ok? Vai baixar a temperatura. Mas na linha de saturação, eu vou ter daí uma redução da minha umidade absoluta. Parte de massa de água vai estar condensando. Perfeito? Então, pessoal, essa semana vai ser a parte de aulas de exercício, que eu vou gravar mais uma ainda para postar. Teve essa revisão, vai ter uma aula de exercício. E assíncrona, né? Então a gente vai se encontrar quinta-feira para tirar dúvidas. Então, tragam as dúvidas, vejam as aulas de exercício, né? Porque muita coisa eu vou deixar explicada ali. E eu vou resolver mais um com vocês para ir tirando as dúvidas. Ok? Até lá, pessoal. Um abraço.